nós preparamos esse material. Eu não sabia que escrever era tão difícil, né? Descobri isso agora, quando estava escrevendo. Sabe aquele negócio, você escreve muito, falei, rapaz, isso aqui vai dar quase enciclopédia. Tanto que eu escrevi, eu falei, nossa, mas na hora que eu peguei o livro fininho, eu falei, nossa, todo aquele tanto de escrito, deu só isso, né? Então é assim, realmente desafiador. Mas, de verdade, eu acredito que é algo que o Senhor quer compartilhar e quer ministrar aos nossos corações. Então, se você entender que pode te abençoar, que pode cooperar com você, eu trouxe alguns exemplares do livro, você pode adquirir, tá bom? Quem que foi a primeira pessoa que chegou aqui na reunião hoje? Não sabe? Ah, vem aqui, irmã, é seu. Posso te dar? Então, você chegou primeiro? Amém? Amém. Que Deus abençoe. Amém. Aleluia. Muito bem. Os irmãos estão abertos? Eu não sei se é verdade, o pastor Luiz falou que eu tinha até meia-noite. Estou brincando. Você pega aqui, cadê? Muito bom, queridos. De fato, eu acredito verdadeiramente que o Senhor tem nos desafiado, inspirado e nos dado uma palavra para compartilhar com a igreja, tá bom? Talvez o que eu vou compartilhar com você aqui hoje, talvez você vai ouvir, e ao ouvir, você talvez se sinta um pouco confrontado. Talvez você vai parar e você vai falar assim, não, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma? Mas eu quero desafiar você ainda a meditar um pouquinho mais, a olhar para a palavra de Deus, porque eu creio verdadeiramente que essa é uma palavra do Senhor para a igreja nesse tempo. Existe algo que Deus quer fazer em mim, em você, através de mim, através de você. Existe algo que o Senhor projetou desde a eternidade para que fosse estabelecido na sua obra, na edificação da sua casa. A obra mais importante é a igreja, a obra mais importante do universo é a edificação da igreja. É interessante que a palavra de Deus, ela diz lá em Efésios capítulo 1, verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando o Senhor Jesus vem, ele vem para produzir um alinhamento. Existe um momento, você sabe disso, né? E todos aqueles que se dedicam e se debruçam um pouco para dedicar a entender um pouco, né, o princípio da teologia, ele vai perceber que o Senhor Jesus, ele não veio no tempo em que veio por acaso. Havia um alinhamento natural, que permitia com que aquele momento pudesse afetar não só coisas espirituais, mas também coisas naturais. Você sabe que no mundo espiritual não necessariamente existe um tempo, uma cronologia como é para mim e para você. Você sabe que eu e você temos essa forma de avaliar o tempo chamada cronos, não é verdade? Que é a forma quantitativa que você avalia o tempo, que você organiza as coisas. Mas Deus não vive e não está submetido ao cronos. Deus está submetido ao kairos. O kairos é o tempo de Deus, é o tempo em que Deus alinha todas as coisas. Mas para que Jesus viesse, era necessário que houvesse um alinhamento cronos e kairos. É mais ou menos como se o céu e a terra tivessem que se alinhar. Eu gosto muito de filme, eu não sei se é o seu caso, mas tem eu gosto muito de filme de herói. Não sei se você vai escandalizar comigo, mas eu gosto muito. E tem um filme do Thor, chamado Mundo Sombrio, em que tem um alinhamento dos planetas. Já viu isso? Que naquele tempo, daquele alinhamento, era possível você transicionar de uma dimensão a outra. Sabe, querido, a fé que nós temos, ela não é uma fé natural somente no sentido de, ou como as pessoas querem, né? As pessoas desse mundo valorizam uma crendice. As pessoas, elas enxergam nesse mundo a fé como uma crendice. Então, você vai perceber que
quando você conversa e quando você vê, às vezes até mesmo reportagens da televisão, e você vai perceber que há um consenso, que todos concordam que é importante ter fé. Né? Eles falam o seguinte: olha, não importa qual é a sua fé, mas é importante que você tenha fé. E aí eles trazem alguns dados para avaliar isso. Eles dizem o seguinte: olha, é confirmado que quem tem fé, ele está tantos por cento menos suscetível a tal enfermidade, a depressão, e aí eles vão listando uma série de benefícios à fé. Mas esse tipo de fé que o mundo valoriza, ou que o mundo enxerga como importante, é uma crendice, que é uma fé em qualquer coisa. A mesma coisa que você falar: eu tenho fé nessa garrafa. Né? Eles falam: então fé é importante, não importa qual seja a sua fé, ou no que esteja depositada a sua fé. Nós não cremos assim. A nossa fé, ela é uma fé objetiva, ela é uma fé clara. Nós cremos que realmente, verdadeiramente existe alinhamento espiritual de coisas espirituais. Para você ter ideia mais ou menos do seguinte: as pessoas, elas costumam entender que o fato dela não crer em algo, aquele algo deixa de existir. Por exemplo, se você conversa com alguém nesse mundo, né, alguma pessoa que está aí, você fala o seguinte: olha, demônios existem. Ela fala o seguinte: eu não acredito em demônio. Aí na cabeça dela é o seguinte: o fato dela não acreditar em demônio, o demônio olha e fala assim: caramba, não acredita em mim, eu vou embora. Agora, você acha que é assim que funciona? Não, ao contrário, o diabo olha e fala assim: não, o fato dele não crer agora, eu tenho maior liberdade para atuar. Então, a ausência, presta atenção nisso que é importante, a ausência de fé em algo, não quer dizer que aquilo inexiste. Ou seja, o fato de eu não crer em algo, não quer dizer que vai afetar espiritualmente, que aquilo vai deixar de existir. O fato de alguém não acreditar em demônio, não faz com que demônios não existam. O fato de você se colocar, né, numa linha de trem, o trem está vindo diante de você, e você olhar para o trem e falar assim: eu não acredito nesse trem, eu não acredito nesse trem, não vai fazer ele desaparecer. Então, coisas espirituais, elas não são uma crendice, são uma certeza. Agora mesmo, nós não estamos vendo, mas há um mover de ambiente espiritual. Existem coisas que Deus separou para esse dia, para fazer na sua vida. Por isso é importante você entender que existem momentos em que há alinhamento, convergência, ou seja, alinhamento espiritual de coisas que vão afetar tanto o céu quanto afetam a terra. Existem momentos que Deus separa coisas para mudar em mim e em você, para fazer na minha e na sua vida, para nos levar a ver coisas que nós não víamos antes. Quantos estão me entendendo aqui? Existe algo especial que Deus quer fazer na sua vida hoje. Quantos estão me entendendo aqui? E o Senhor me deu esse privilégio, e eu entendo da parte do Senhor que o Senhor tem me chamado a compartilhar a respeito de uma mentalidade, de uma percepção, de um entendimento a respeito de coisas espirituais. E é isso que eu quero compartilhar com você. É isso, na verdade, que eu tenho feito em todos os lugares que eu tenho compartilhado, que eu tenho tido a oportunidade de compartilhar. Eu entendo que o Senhor quer mudar a nossa percepção a respeito de determinadas coisas. E uma das coisas que eu tenho percebido ao longo do tempo, que é uma visão, estando isso, obviamente, à frente do Ministério Empreendedores do Reino, no estado de São Paulo, tenho percebido isso, a nossa visão a respeito de dinheiro é uma visão distorcida. Por exemplo, se eu perguntar para você agora mesmo, o que você acha que é mais espiritual, ou mais importante na Bíblia? Dinheiro ou fé? O que você acha que é? Quem acha que é fé? Quem acha que é dinheiro? Bom, se você já estudou um pouco de teologia, você vai entender que existe uma forma de você interpretar a Bíblia. Existe um princípio de interpretação teológica que é a repetição de determinadas coisas. Ou seja, o tanto que a palavra de Deus fala a respeito de um determinado assunto, determina a relevância dele. Você sabia que na Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé? Tem mais versículos que falam de dinheiro do que de fé.
Aí eu te pergunto, por que que existem mais versículos que falam a respeito de dinheiro do que de fé? É porque fé não é importante? É óbvio que não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele é, completa aí, galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Qual que é o espírito da fé? Eu chego diante de Deus sabendo, Deus tem algo especial para mim. Esse é o espírito da fé. É que nós estamos habituados a ver fé numa perspectiva errada, uma crendice. Não, o espírito da fé é a certeza, Deus tem algo especial para mim hoje. Agora presta atenção, para você ter uma fé viva desse jeito que eu estou falando para você, você precisa mudar alguns conceitos. Porque a nossa fé não é assim. A nossa fé é aquela fé se Deus quiser. Se Deus quiser, algo bom vai acontecer hoje. Mas fé é isso? Não, isso é só crendice. Isso é boa sorte. Fé não é boa sorte. Fé é convicção, é certeza. Quantos estão me entendendo aqui? Agora, para nós, o que é dinheiro? Para nós, dinheiro não é algo espiritual. Não é. A gente não atribui dinheiro como algo espiritual. Entende? Porque para nós, dinheiro é moeda, é papel. É algo comum, trivial. A gente nem associa dinheiro a coisas espirituais. Na verdade, a maior parte das vezes, se a gente ora sobre questões financeiras, na maior parte das vezes até acusado. Acusado. Você vai orar sobre dinheiro, né? E você fala, poxa, né? Não sei se eu devo orar. E aí veja bem, o que é o ministério dos empreendedores do reino? Não é um ministério focado em cuidar de empresários, embora isso aconteça. Não é um ministério focado em produzir ou gerar algum tipo de receita para a igreja. Não, não é. O alvo dos empreendedores do reino é formatar em mim e você, é gerar em mim e você uma mentalidade de prosperidade. Agora, deixa eu te perguntar. Quem aqui nessa noite hoje quer prosperar financeiramente? Quem quer? Não, seja de verdade mesmo. Você quer mesmo? Você fala assim, não, eu quero. Quantos querem? Você fala assim, eu queria ver na minha conta uns 5 dígitos hoje. Que não fosse negativo. Positivo. Verdinho, né? Quantos aqui querem? Você ora por isso? Amém, amém, sei. Presta atenção. Você quer, sim ou não? Sim. Mas o fato de você querer muda alguma coisa? Por quê? Nós precisamos ser bíblico na nossa aplicação e na nossa percepção. Ok? Isaías 1,19, a palavra de Deus diz, se quiserdes, você quer? Qual que é a outra chave? E me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Qual que é a fórmula aqui então? Você precisa querer, você precisa ouvir. Diga querer e ouvir. O que é querer? É o desejo. Quantos aqui querem ter mais uns dígitos lá na sua conta hoje? Você quer. Agora, vou dizer, irmão, não tem um lugar que eu vou ministrar, não existe nenhum. Que eu pergunto, alguém aqui quer prosperar financeiramente? Que alguém fala, não estou afim hoje estou cansado, não quero. Não tem. Quando eu estou pregando, se brincar, até o cachorro da rua, ele sai e fala, né? Eu também. Né? Ele vai falar, eu quero. Então, todos querem. Agora, por que isso não se torna uma realidade? É porque, presta atenção, o acesso a coisas espirituais não é a questão só de desejar. Romanos capítulo 12, verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto diante de Deus não é um culto emotivo somente, vai tocar suas emoções, mas não é. Qual é o culto que tem valor diante de Deus? É o culto que você participa dele sabendo o que você está fazendo. Entendeu? Crendice não leva você a raciocinar no que você está fazendo. Às vezes, sem perceber, nós somos crendiciosos, né? A gente está aqui naquela fé, se Deus quiser. Amém. Deus tem, em nome de Jesus, né? O nome de Jesus virou apoio para boa sorte. Não, em nome de Jesus vai acontecer. Quando na verdade o nome de Jesus é aquela palavra que precisa sair da nossa boca com revelação. Então veja bem, mais importante, ou tão importante quanto eu gerar no meu coração fé, eu preciso de um elemento, é revelação. Revelação é quando eu começo a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Deixa eu fazer uma pergunta simples aqui. Quantos aqui, antes de converter, detestava crente? Quantos? Você não queria ver crente pintado de ouro? Quantos? Levanta a mão aí. Bonito, né? De perseguidor virou crente. O que aconteceu? Porque antes você olhava para quem e falava, doido, maluco, né? Credo. Crente me dá arrepio. Ai, meu Deus, povo chato. Então o que aconteceu? Que de perseguidor se tornou crente. Revelação. Revelação é a chave. Percebe? O que é revelação? Revelação é eu passar a ver algo agora completamente diferente do que eu via. É uma outra perspectiva. Agora, com revelação, presta atenção, não é participar de culto. Porque às vezes você participa de culto, mas não tem revelação. Quantos que detestavam crente já tinha participado de culto antes? Quantos? Por que não mudou? Porque não veio revelação. Você pode até ter ouvido, você pode até ter visto, mas qual foi o dia que mudou a chave? O dia que a revelação veio. Quando a revelação vem, você oferece um culto racional. Racional. Ok? Aí no verso 2 o apóstolo Paulo diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma boa, tem uma perfeita e uma agradável vontade. Deus tem algo especial reservado para cada um de nós. Mas qual que é a chave para receber? A transformação. É a mudança de perspectiva. No original essa palavra é metanoia. Ou seja, é uma transformação completa. Na verdade é uma mudança de origem completa. Porque a partir daí nós começamos a acessar coisas que nós não acessamos. Agora vamos voltar ao que eu estava falando. Então, veja bem, como é que eu como o melhor dessa terra? Como? É quando eu quero, quantos querem? Você já quer. Primeiro passo, está resolvido. Mas qual que é o segundo? Para que você precisa ouvir? Para ter revelação, para mudar a mente. Agora, Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras. O que é que produz revelação? Não é você ouvir uma vez. Não, você vê. Você fala, nossa, não pensava assim. Aí você fala, não é possível. Aí você ouve, aí você lê. Você fala, não, calma aí, preciso ler isso aqui. E aí você guarda, você fala, não, se é isso, então eu vou crer. Então, percebe? Esse é o processo para que a mente seja mudada.
Porque sem mudança de mente não há experiência, ou seja, você não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? E sabe, uma das coisas que eu tenho, assim, insistido nisso, eu percebo que o que eu estou compartilhando com você é de Deus, isso que eu escrevi, eu tenho plena convicção no meu coração que é algo de Deus para a igreja, é porque o Senhor quer preparar a nossa mente para isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando nós falamos de empreendedores do reino, eu não estou falando aqui simplesmente, né, de reunião para empresários, ou de reunião para falar de dinheiro. Não, eu estou falando de reunião para preparar a sua mentalidade para a prosperidade. Porque o acesso à prosperidade não é só querer. Tem muita gente que quer, na verdade todo mundo quer. Mas é quando você muda a sua percepção a respeito de algo. É quando você muda a sua visão a respeito de algo. Aí você pode acessar. Por quê? Você não pode receber, presta atenção, você não pode receber aquilo que você não reconhece. Não pode. E a maior parte de nós, né, eu sou pastor no extremo sul da periferia de São Paulo. Talvez está entre aí o Grajaú, entre os bairros mais pobres da cidade de São Paulo. Eu falo com os irmãos, eu estou lá e eu moro lá. Eu não estou só lá, eu moro lá. Moro a 5 minutos do prédio da igreja. Qual que é o maior desafio da igreja? E por que a pobreza, ela é sustentada, ela participa da nossa vida ainda? É porque não foi mudada a visão. Aí você fala, não pastor, é que está em crise. Você sabe, eu não sei se você já percebeu, em 2020 realmente teve uma crise. Foi a crise do coronavírus, né? Então o mundo passou por uma crise. Agora eu te pergunto, o que aconteceu com o dinheiro com o coronavírus? Na hora que o dinheiro viu o Covid, ele falou assim, meu Deus do céu, não tenho máscara, deixa eu fugir. Foi isso? Não, teve gente que ficou pobre, teve. Mas teve gente que ficou muito rica. Sabe o que acontece com o dinheiro em tempos de crise? Ele não some, ele muda de mão. Por quê? Ele vai para aquelas pessoas que estão preparadas com a sua mente para receber aquilo. Para desfrutar disso. Vou dizer para você, a maior parte de nós, como servos de Deus, temos cultivado uma mentalidade errada a respeito de prosperidade financeira. Porque até para orar, a gente ora errado. Agora, presta bem atenção, e eu quero te levar um raciocínio aqui comigo. 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo, no verso 10 ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, presta atenção. Qual que é a realidade? A realidade. Independente se alguém crê ou não. Realidade de algo espiritual. Todos nós estaremos diante do Senhor. Ponto. Todos nós. Os cristãos estarão no tribunal de Cristo, os ímpios estarão no julgamento do grande trono branco, as nações, pela forma como lidaram com os filhos de Deus, estarão diante do Senhor. Mas todos, sem exceção, estarão diante do Senhor prestando contas por aquilo que fez nesse tempo, nessa oportunidade que teve. Quantos estão me entendendo aqui? Amém. Todos nós estaremos, todos, sem exceção. Você crê nisso? Amém. Agora veja bem, a sua visão, a teologia chama isso de escatologia. A sua visão a respeito do que vai acontecer no final de tudo, afeta o seu comportamento hoje. Porque vamos imaginar o seguinte, se eu e você acreditamos, não importa, né, vamos viver aqui a vida, que nem o pastor Zeca Pagodinho diz, já viu? O pastor Zeca Pagodinho ministrando? Deixa a vida me levar,
vida leva, né? E vai aquela coisa. E tem crente vivendo assim, e achando que está legal, achando que é bacana. É um absurdo. Não, eu e você só temos esse tempo, agora, para edificar algo diante de Deus. Quantos concordam comigo que é assim? Nós só temos essa oportunidade. Agora imagine a seguinte situação comigo. Está aceitando imaginar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos imaginar uma situação. Quem gosta de bolo de chocolate? Aleluia. Aquele bolo de chocolate molhadinho. Oh, glória. Bolo de chocolate com aquele ganache por cima. Molhadinho, aquele recheio dentro. Oh, aleluia. Não é só de falar, já dá uma água na boca. Oh, aleluia. Aí imagina o seguinte. Você está aqui hoje, você fala assim, rapaz, tive uma experiência com Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero. Então, já decidi. Eu vou levar para Deus um bolo de chocolate. E aí você passa toda a sua vida preparando um bolo de chocolate para Deus. Como é para Deus, você vai fazer com qualquer coisa? Não, você vai usar o melhor. Então você vai pegar uma farinha, vai pegar farinha italiana. Mamma mia, vai lá na Itália pegar a farinha mais top que tem. Você junta dinheiro, vai para a Itália, pega a farinha, guarda a farinha. O que mais que vai no bolo? Ovo. Mas é qualquer ovo? Não, é ovo daquelas galinhas, né? Aquela galinha que fala, uai, só, né? Galinha caipira, de qualidade. Não é aquela galinha que morre com um grito, você grita, pá, morre, não. Né? Galinha chique. O que mais que vai no bolo? Leite. Qualquer leite? Não, é o leite daquelas vacas que fica lá na montanha ouvindo música lá na Suíça. Aí você pega, né? Leite, o que mais? Chocolate, não é qualquer chocolate. Chocolate belga. De coisa fina, de qualidade. E aí no final da sua vida você prepara. E a Bíblia diz que é como no abrir e fechar de olhos. Você, pum, morreu, acordou. Jesus fecha os olhos. Olha o que eu tenho para o Senhor. Isso aqui está maravilhoso. Passei minha vida inteira preparando. Fecha os olhos, Jesus. Meu Senhor fala, mas filho, não, fecha. Aí, tá bom, vai. Aí você fala, pode abrir. Aí ele abre os olhos e fala, um bolo de chocolate. É, Jesus. Ah, filho, desculpa, é que eu gosto de bolo de baunilha. Dá agonia só de você pensar isso. Deixa eu te dizer, tem muita gente edificando bolo de chocolate para Deus, enquanto que ele está esperando é bolo de baunilha. Porque é a visão equivocada. A palavra de Deus diz que o perecer vem pela falta de conhecimento. Se conhecer, você sabe, é revelação, falta de revelação. Nos leva a não desfrutar de tudo que nós poderíamos desfrutar. Então veja bem, quando nós falamos de empreendedores do reino, nós estamos falando de aprender. Porque não é, você há de convir comigo, há muitas coisas que nós precisamos compartilhar, coisas que são importantes. E não é possível compartilhar de tudo na reunião de domingo. Não é verdade? Então, quando nós queremos falar a respeito de casamento, você reúne os casais, ministra a parte. Quando você quer falar a respeito de santidade, de consagração, você pega os jovens, ensina o princípio. Não é verdade? Mas precisa ter um momento para nós falarmos a respeito de prosperidade, porque o Senhor se compraz, diz a palavra de Deus, na prosperidade dos seus servos. Ou seja, Deus olha para a sua conta cheia, Ele não fica triste não. Fala, uau, que bênção. Meu filho, suprido, abençoado. Deus tem prazer na minha e na sua prosperidade. Mas a nossa visão é equivocada. Então os empreendedores do reino, eles estão firmados em cima de 3 pilares. Diga, 3 pilares. Primeiro é a visão. O que é a visão? São os valores, são os princípios.
Ou seja, qual que é o princípio, o fundamento que o empreendedor do reino precisa ter? Ou seja, você quer acessar prosperidade? Entenda que um dia você vai estar diante do Senhor, então preste bem atenção no que você está fazendo. O Senhor tem prazer na sua prosperidade financeira. O Senhor tem prazer na sua abundância financeira. Mas aí você fala, pastor, eu não quero. Amém. É se quiserdes. Se quiserdes. Você sabe, tem coisa na palavra de Deus que não tem negociação. Eu não posso chegar para você e falar, a Bíblia não diz, se quiser, ama o seu irmão. Não, a Bíblia fala, ó, é o seguinte, isso aí não tem negócio não. Se você não amar o seu irmão, você vai ser entregue para os atormentadores. Você tem que perdoar, você tem que estar junto, tem que perdoar, você tem que estar junto, você tem que viver em comunhão. Então não é opcional. Eu não posso nutrir mágoa no meu coração. Mas com relação ao dinheiro, à prosperidade, o Senhor fala, se quiserdes, você pode. Ou seja, se você não quiser, está tudo certo. Está tudo certo. Para entrar no céu você não precisa ser rico. Na verdade, não é isso que você vai conquistar aqui. Vai ficar para a sua família, para o usufruto da sua família. É o que você vai construir. Já viu aquela música do pregador Lu? Então vê se vigia, e se hoje fosse o último dia, e de que valeu tanta correria, nada, não valeu de nada. Para que tanto dinheiro, não adianta pôr no bolso do terno, eles não aceitam isso lá no inferno, nada, isso não vale nada. Oh, né? É. Ou seja, essa é a realidade, você não vai levar. Aí você fala, pastor, mas está vendo então que não é tão importante assim, eu não vou levar. É verdade, você não vai levar o dinheiro. Mas o que você vai levar? Duas coisas básicas que você leva. Presta atenção. Duas coisas fundamentais você vai levar diante de Deus. Que é sobre isso que eu e você vamos receber recompensa ou seremos disciplinados. Primeiro, nós vamos levar a nossa transformação. Você vai levar. O que é transformação? É aquilo de Jesus que foi adicionado no seu caráter, no seu perfil. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então era alguém que vivia em função de mim, agora não, eu vivo em comunhão, eu estou com a equipe, eu somo, eu agrego. Eu vivi em função dos meus desejos, daquilo que era bom para mim, agora não, eu tenho uma equipe, eu estou junto. Quantos estão me entendendo? Eu sou tolerante, eu caminho a segunda, a terceira. Quantas vezes deve perdoar o irmão? 70 vezes 7 ao dia. Ao dia. O que é isso? Transformação. Quantos concordam comigo que você vai levar isso diante de Deus? É sobre isso que nós vamos receber recompensa. O que mais que eu e você vamos levar? As almas que ganharmos. Nós vamos levar diante do Senhor. A palavra de Deus diz que são como diademas na nossa coroa. Então as pessoas que nós formos instrumento de Deus para ganhar, para salvar, essas são galardão diante do Senhor. Quantos concordam comigo que é isso? Quantos concordam que é assim? Aí eu te pergunto, o dinheiro é de Deus ou do diabo? Ele diz que toda riqueza, todo ouro, toda prata pertence ao Senhor. Mas o dinheiro, vamos pensar aqui, dinheiro é neutro. O dinheiro só mostra aquilo que está dentro. O avarento, quanto mais dinheiro ele tem, mais avarento se torna. O generoso, quanto mais dinheiro ele tem, mais generoso se torna. O dinheiro só potencializa, só mostra o que está dentro. Quantos estão me entendendo aqui? Então, o dinheiro em si, né, eu gosto de uma definição que eu ouvi, o dinheiro é um excelente servo e um péssimo senhor. Quantos estão me entendendo aqui? Agora, veja bem, se eu e você
temos os princípios corretos. Ter dinheiro é bênção ou não é? Se você é alguém generoso, se você é alguém amoroso, se você é alguém que serve, o que esse dinheiro vai virar? Esse dinheiro vai virar boas ações, caridade, amor. Quantos estão me entendendo? Quantos concordam que é assim? Porque o dinheiro só expõe o que está dentro. Agora, o que você ouve de gente falando? Nossa, devia pegar esse dinheiro e fazer isso e aquilo outro. Quem vive planejando um monte de coisa com o dinheiro dos outros é gente avarenta, egoísta, porque ele mesmo não tem disposição de pôr, de colocar. Então, o máximo que ele consegue pensar é o que vai fazer com o dinheiro dos outros. Agora eu te pergunto, presta atenção, nós passamos em 2020 por uma crise mundial. O nosso país ainda, tem aí o que alguns especialistas dizem de crise para vir. Eu te pergunto, o dia em que o Brasil entra em crise, o céu também entra? Lá no céu tem restrição? Quando eu e você para orar, Senhor, estou precisando, aqui de um dinheiro. Aí olha como a gente ora sobre coisas financeiras, irmãos. Olha o absurdo da nossa oração a respeito de dinheiro. Senhor, eu quero aqui, Deus, um trabalho. Mas, Senhor, é só para mim, para minha família. Quem já orou pedindo dinheiro assim para Deus? Senhor, eu quero para mim, para minha família. Não quero muito não, Jesus. Você está inibido? Porque você nunca orou? Porque você já orou? Mas deixa para lá. Presta atenção. O que essa oração demonstra? Alguém generoso? Não, egoísta. Só pensa em si, no seu próprio umbigo. Qual é o princípio da prosperidade descrito em Deuteronômio 28? Eu vou ter para emprestar a muita gente, mas eu mesmo não vou tomar emprestado. Eu vou ter para abençoar. 1 Coríntios ou 2 Coríntios capítulo 9. Eu vou ter para abençoar, para ser generoso. Mas na nossa parte a gente pensa o seguinte, não, se orar vai que Deus fica chateado, pedir muito. Só um dinheirinho aqui está bom para mim, para minha família, aleluia, para eu conseguir pagar um encontro, para eu conseguir fazer uns... Não, filho, muda a sua mentalidade. O céu não está em restrição, o céu não está em crise. Deus tem alegria na prosperidade dos seus servos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então o problema é que nós temos uma percepção, uma visão, valores errados sobre dinheiro. Quantos estão me entendendo aqui? Aí, vamos entender outra coisa. Vamos dedicar um tempo aqui, meditando, filosofando, vamos dizer assim. Presta atenção. O que é a vida? O que é a vida? Vou dizer para você, dar uma definição simples aqui do que é a vida. Vida é tempo. Desde o dia em que eu e você nascemos, nosso tempo está passando. E vai chegar um dia que esse tempo vai acabar. É assim ou não é? Eu tenho 37 anos, esses dias eu tinha 35. O que eu percebi na minha vida? Até o 35, voando. Depois do 35, quem concorda comigo que é assim? Pastor, não, vou ver dias felizes. Amém. Mas qual que é a garantia do fabricante? Qual que é? 70 anos. Na verdade, você compra a geladeira, tem garantia de quanto tempo? Tanto tempo. Depois daquilo adianta reclamar? Não, por quê? Quem fabricou fala assim, eu estou fazendo para mais tempo. Mas a garantia é nesse tempo. Deus fez o homem e falou, por causa do pecado tem um prazo de validade.
O prazo de validade é 70 anos. Depois disso é cansaço e enfado. Agora você pode viver mais? Sim ou não? Pode. Mas tem garantia? Não, tem graça. Mas garantia não. Então é favor, é graça. Né? Mas a garantia acabou. Depois de 70, né, o fabricante falou, fica esperto. Levantou a mão, arrasta para cima, né? Entendeu? Então, eu falei pro meu pai esses dias brincando com ele, falei, velho, tá chegando, hein? Garantia tá acabando, hein? Meu pai tem 67. Falei, garantia 8? Ixi, tem 8, minha esposa está me lembrando aqui, 68 anos. Então, está passando, porque o tempo passa. Quantos concordam comigo que é assim? O tempo está passando. Então, o que é a vida? Tempo. Concorda comigo, sim ou não? Tempo. Nossa vida é tempo. Tempo passando. Nós estamos numa contagem regressiva. Na fila da morte, é a fila que você tem maior gentileza, não é verdade? Quem quer morrer, quer passar na minha frente, fica à vontade. Né? Você quer ir? Tem alguém aqui que está querendo ter um infarto? Por favor, tome o meu lugar, né? Você fala, vem e toma o meu lugar aqui. Né? Então, veja bem, o tempo está passando. Fala para o seu irmão, o tempo está passando. Então, o que é a vida? Tempo. Então, tá bom. Se vida é tempo, quanto tempo você tem num dia? Quanto tempo? 24 horas. Ok? 24 horas. Raciocina comigo aqui. De 24 horas, quanto tempo você gasta dormindo? Vamos lá. Umas 8 horas? Então vamos lá. Vamos separar, 8 horas, basicamente. Quanto tempo da sua vida vai dormindo? 1/3 da vida vai embora dormindo. Dormindo. Sim ou não? Quanto tempo você gasta trabalhando? Hã? Vamos pensar aqui, no mínimo 8 horas. Mas é mais. É verdade ou não é? Então, umas 10 horas. Sim ou não? Umas 10 horas. Às vezes sem contar transporte. Dependendo do lugar que você trabalha aí, mas vamos deixar 10 horas. 10 horas. Trabalhando. Sobrou quanto? Quanto sobrou? 6 horas. Certo? Essas 6 horas você gasta com o quê? Com todas as outras atividades. Família, né, casamento, amigos e liderança na igreja, servindo a igreja. Aí presta bem atenção nisso. Qual que é a parte que a gente considera espiritual da nossa vida? O tempo que a gente está aqui. Agora, vamos somar o tempo semanal que a gente gasta na igreja. Se você é líder, vamos pensar aqui, você lidera a célula. Quanto tempo você gasta com a reunião de célula? Umas 4 horas. 1 hora preparando a célula, 2 horas de reunião, mais 1 hora comunhando com os irmãos. Isso eu estou chutando assim, ó, lá em cima. Estou falando daquele líder que os irmãos têm raiva dele, que ele demora para ir embora da casa dele. Né? Isso chutando alto. 4 horas. Prepara a reunião, hora e tal. 4 horas. Em uma semana. Vamos imaginar que você é muito envolvido com a igreja. Mas 4 horas no culto. Eu estou chutando aqui. Ó, pum, alto. Sim ou não? 8 horas por semana. Fazendo algo para Deus.
Ou seja, 1/3 da sua vida vai trabalhando, 1/3 dormindo, e o que você vai apresentar diante de Deus é 8 horas por semana. Tem sentido isso? Vou dizer para você, só tem sentido se nós formos muito tolo. Aí eu te pergunto, o que nós vamos apresentar diante de Deus? Dinheiro? Você vai levar dinheiro para lá? Não. O que você vai apresentar? Almas e transformação. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Escuta isso. O que é vida? Tempo. Aonde você gasta mais tempo da sua vida? Honestamente, onde você gasta mais tempo da sua vida? O que você faz no trabalho? O que você faz no trabalho? Alô, o que você faz no trabalho? O que é trabalho? É trocar vida por dinheiro. E dinheiro não é algo espiritual. Tem sentido isso? Ou seja, dinheiro não tem nada espiritual. Aí vamos pensar aqui, presta atenção, eu sou pastor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no Antigo Testamento, tem 2 grupos só dentro da congregação dos filhos de Israel. 2 grupos. Aqueles que são pastores, que são chamados para viver integralmente para a obra. Eles têm uma responsabilidade, ensinar o restante da congregação os princípios e os valores do reino de Deus, para que a congregação não perca o foco e a direção. Essa é a função dos pastores. O outro grupo são chamados de empreendedores. Que estão para empreender. Empreender na terra, empreender dentro de uma empresa. Ele está ali. Presta atenção. Esse grupo aqui, que são chamados de levitas na Bíblia, eles estão dedicando a vida. A vida. Eu vim para o ministério com 23 anos de idade. Eu tinha acabado de formar em administração técnica. Ia começar uma faculdade. 23 anos de idade. Hoje eu tenho 37. Daqui a alguns anos eu vou ter mais tempo dedicado ao ministério do que a qualquer outra coisa na minha vida. Aí veja bem, eu estou entregando minha vida. Você está envolvido no secular. O que você vai entregar? 8 horas e um dízimo? Tem sentido isso? É isso que tem valor diante de Deus? Não, filho. O problema é que a nossa mentalidade está cauterizada. A gente não enxerga as coisas espirituais como elas são. E aí a gente olha, não, dinheiro não é espiritual. Ó, pastor, é o seguinte, igreja, negócios à parte. Entendeu? Então, fala, não, deixa esse negócio para lá. E aí qual que é o resultado? Alguns prosperam um pouco, outros prosperam mais ou menos, vai vivendo a vida. Mas dinheiro tem valor? Ele tem valor quando aplicado no lugar correto. Quantos estamos entendendo aqui? Porque eu e você estamos aqui nessa vida, e presta atenção, você está trocando mais de 1/3 da sua vida por dinheiro. Aí eu te pergunto, esse é o gasofilácio? É esse aqui? Que é o gasofilácio? Acho que é, né? Aí presta atenção. Você levanta do seu lugar, vem trazer uma oferta. O que você está depositando aqui é o quê? Dinheiro? É isso? Não, você está depositando vida. É vida. Por que você acha que Jesus parou do lado do gasofilácio para ver como as pessoas ofertavam? Por quê? Porque estava preocupado com o dinheiro? Jesus, em algum momento no Novo Testamento, ele se preocupou com o dinheiro. O que ele estava preocupado? Com a vida. O que você faz com o seu dinheiro é resultado do que você está fazendo com a sua vida.
Então não é qualquer coisa lidar com dinheiro. Quem lida com dinheiro de qualquer forma é Judas. Porque a visão de Judas é o seguinte: pegar 300 denários e colocar aos pés do Senhor é um absurdo. Vamos pegar e dar para os pobres. Ou seja, Judas quer definir muito bem o que é possível fazer com o dinheiro dos outros. Mas o que ele estava fazendo com o dinheiro dele? Com o tempo dele? Usando o tempo dele, o dinheiro dele, para atrair Jesus. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você traz o seu dízimo, o que é o dízimo? O apóstolo Paulo define em Romanos. A primícia, que é o dízimo, ela santifica, ou ela representa, e ela santifica todo o restante. Por que você traz dinheiro? Porque você está falando: Senhor, eu estou trazendo esse dinheiro aqui para servir a tua casa, e para que o Senhor não esqueça. O Senhor pode contar comigo, porque não é só esses 10% que é do Senhor, todo é do Senhor. Agora vou dizer para você, quantos querem aqui ser generosos? Quantos querem? Agora eu te pergunto, querer é poder? Não. Porque às vezes você quer. Mas eu te pergunto, com o salário mínimo, é possível você ser muito generoso? Sim ou não? Não, não é. Porque é limitado. O dinheiro é limitado. Porque às vezes você tirar de um canto, você vai faltar no outro. Eu te pergunto, isso é angustiante ou não? Agora, você acha que o Senhor tem prazer nisso? Em ver um filho angustiado. Oh Deus, eu vou dar hoje, mas vai faltar. Ai, Senhor. Tem prazer nisso? Você teria prazer nisso? Em ver um filho seu dentro de casa passando necessidade? Falando: pai, deixa eu fazer umas contas aqui, né, tal. Você teria prazer? Por que você acha que Deus teria? Você percebe que é um tipo de mentalidade completamente errada que nós adquirimos em nome de sermos espirituais. De falar que, não, dinheiro não é algo espiritual. Tem mais de 2.350 versículos que falam sobre dinheiro. Isso não é espiritual. É espiritual, sabe por quê? Porque você passa a sua vida, trocando sua vida por dinheiro. Por isso o Senhor para ver. Ele para avaliar. Quantos estão me entendendo aqui, irmãos? Quantos estão me entendendo? Então veja bem, os empreendedores do reino são aqueles que adquiriram uma visão e princípios claros a respeito de prosperidade. E aí eles entendem o seguinte: a prosperidade ela tem um propósito. Qual que é o propósito? Aí é o outro pilar dos empreendedores do reino. Fala, os empreendedores do reino tem uma visão e tem um chamado. O que é esse chamado? O chamado só pode ser algo que vai afetar a eternidade. Qual que é o chamado dos empreendedores do reino? Presta atenção, é o mesmo que dos levitas. Edificar a igreja. E aí quando eu falo edificar a igreja, não é só trazer dinheiro para a igreja. É que toda a sua vida, lembra, como empreendimento, lá no seu trabalho, na empresa que você está, ela é afetada pelo reino de Deus. Porque, irmãos, seria um absurdo se o nosso galardão e aquilo que nós estamos edificando em Deus fosse recebido somente por esse tempo que a gente está aqui. Alguém aqui gosta de futebol? Quem gosta? Não é o meu caso, então eu não entendo muito, tá? Mas um tempo atrás, vendo um técnico falando que muitas vezes um jogo, ele é definido no intervalo. É assim ou não é? Porque no intervalo o técnico reúne, ele fala assim: time, isso aqui está assim, nós precisamos ajeitar essa estratégia, essa bola precisa ir para o pé do fulano ali, e tal, o time tal está vacilando assim, 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 então vamos ajustar esse jogo. E aí o time volta para o jogo do intervalo completamente mudado.
com espírito diferente. Presta atenção, a edificação da igreja, ela não acontece aqui dentro. Ela acontece quando nós saímos daqui. A verdadeira construção da igreja, ela acontece quando eu e você vamos lá para o nosso trabalho e os princípios que nós recebemos são praticados lá. O princípio de servir, de amar, esses princípios que você recebe aqui. Então o que é aqui? Aqui é o intervalo do jogo, onde o pastor, o técnico, junto com a equipe, está alinhando os valores, está alinhando os princípios, está alinhando a visão. Para quê? Para que você possa jogar aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque, filho, presta atenção, se você foi chamado para fazer bolo de baunilha, para de querer ficar fazendo bolo de chocolate. Presta atenção. Nos Salmos, a palavra do Senhor diz que os nossos dias foram escritos e cada um deles determinados, quando nenhum deles ainda havia. Cada um. Sabe uma coisa que me impressiona? A palavra de Deus diz no livro de Atos, que lá na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Profetas e mestres. O que é o profeta? É aquele que fala da parte de Deus, a palavra de Deus. O que é o mestre? Aquele que ensina, que instrui. Ou seja, para você ser mestre, para você ser profeta, irmão, você não dá para ser qualquer coisa não, você precisa ter base. A Bíblia diz que a igreja de Antioquia estava reunida, eles estavam orando e jejuando. Enquanto eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo, no meio da igreja, falou: opa, separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Sabe uma coisa que me intriga? Barnabé e Saulo já era profeta e mestre, porque a Bíblia fala lá, havia profetas e mestres, e aí vai dando o nome de todos, Barnabé e Saulo está lá. E agora o Espírito Santo fala assim: olha, Barnabé e Saulo, vocês estão trabalhando, mas tem uma obra que vocês foram chamados para fazer. Presta atenção, no que eu e você vamos ter verdadeiramente recompensa? É naquilo que nós fomos chamados para fazer. Quero dizer para você, querido, você não está aqui por acaso. Você não faz parte dessa igreja por acaso. Você não está conectado a essa equipe por acaso. Deus uniu você a essa equipe com um propósito. Presta atenção, os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos, cada um deles não é por acaso. Quantos estão me entendendo aqui? Presta atenção, aí olhe para cá, vamos ajustar a visão. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitos empresários, com muitos irmãos que têm trabalhado. E aí, porque cada um às vezes pensa que espiritual é só participar do culto, participar da reunião de célula e estar envolvido nessas reuniões, a parte espiritual é só isso, muitos têm negligenciado a outra parte da sua vida, que vai ser a maior parte do tempo que você vai passar. Tem negligenciado. Aí eu converso com irmãos. Esses dias eu estava conversando com o irmão, falei: irmão, que bênção, como é que é a sua empresa? Não, pastor, minha empresa está faturando tantos milhões por ano e tal, estamos assim e tal. Falei: nossa, que bênção. Falei: e aí, querido, mas você está pensando em expandir o negócio? Você tem alguma estratégia? O que você está pensando em fazer? Falei: não, pastor, já está bom, já estou com meu carro aqui, já estou prosperando, tudo está bom. Presta atenção. Tudo que é de Deus precisa avançar e crescer. Eu sou pastor já há 13 anos. Se um irmão da igreja chegar para mim, está aqui, o Cadamuro, ele é pastor lá na minha equipe. Se eu chegar para mim e falar: pastor, estou pensando assim, sabe, eu acho que a equipe não precisa crescer. Eu vou falar para ele: você fumou o quê, irmão? Que droga é essa que você está usando? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, tudo de Deus cresce. Tudo de Deus avança. Aí quando eu converso com irmãos sobre a sua vida profissional, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, não, aqui já está bom. Tem sentido isso.
Não, filho, o Senhor quer abrir grandes portas de prosperidade para você. O Senhor quer alargar a sua visão. Porque quanto mais as portas se abrem, mais pessoas, mais você vai se conectar a pessoas. O Senhor vai te levar para lugares que Ele não te levou ainda. Coisas que você não experimentou. Porque esse aqui é o chamado. Quais são as pessoas que Deus vai levar você a alcançar por causa da sua empresa, do seu trabalho, do seu negócio? Quantas e quantas coisas a obra de Deus não vai poder avançar se você prosperar mais? Então, não é um equívoco a gente ficar tranquilo enquanto a obra pode avançar mais, enquanto o reino pode crescer mais. Então presta atenção, os empreendedores do reino têm uma visão. O que é a visão? Os valores, os princípios. Tem um chamado. Qual que é o chamado? Eu sei qual que é o meu e eu estou nele. Uma das coisas que eu falei para todos os pastores, falei na reunião de pastores no meio do ano, há um hábito que eu de verdade acho que é bom porque eu pratico ele. Muito bom no nosso meio, que é o quê? Quando alguém vem ministrar no nosso meio, a gente sempre separa uma oferta para abençoar, para servir a pessoa que veio ministrar. Eu acho que esse é um hábito, bênção. Eu falei para os irmãos, irmãos, eu não quero ninguém preocupado com isso. Por quê? Eu quero ter liberdade para falar. Falei para o pastor Luiz, inclusive, irmão, não precisa se preocupar com nada. Vou com recurso próprio, vou com meio próprio. Não estou preocupado. Então tem um livro ali, aquilo ali vai ser totalmente revertido para caridade. Para 3 crianças que tem lá dentro de casa, lá que os barrigudos lá vai ser revertido. Então Deus vai me dar os recursos. Não, eu falei para os irmãos, não precisa preocupar com nada. Por quê? Eu quero poder falar livremente para você o que eu creio. Eu não vou falar aqui motivado por nenhum outro motivo, nada. Deus é minha testemunha, não tem nenhum interesse aqui segundo com os irmãos. Mas eu creio verdadeiramente que o Senhor colocou essa mensagem para eu transmitir para a igreja. Eu vou dizer para você de verdade, eu não ouvi isso em nenhum lugar ainda, isso que eu tenho compartilhado. Aí eu fico meio temeroso, porque o que você não ouve em nenhum lugar, ou Deus verdadeiramente te deu, ou assim, você está muito fora da curva, né, porque ninguém fala. E aí o que eu faço? Eu prego. Eu falo, eu quero que você testifique do que eu estou falando. Como que você testifica? Pensando, falando, nossa, tem sentido, isso é bíblico. A Bíblia diz isso mesmo, é isso. Eu quero dizer para você, filho, Deus te chamou para algo. Está entendendo? Deus te chamou para algo. Existem pessoas que Deus vai alcançar através de você. Mas eu te pergunto, vou dizer para você de verdade, eu sou pastor há 13 anos. A última alma assim, que eu lembro, que eu ganhei mesmo, ganhei. Quem foi, Angélica? Foi o Fernando, né? Foi um irmão, Fernando, que deve ter uns 15 anos. Que eu ganhei, eu evangelizando, ganhando. Eu sou tão ruim para evangelizar que eu falo, o cara fala assim, vou ver se eu vou lá, porque toda vez que tem evangelismo na igreja, eu evangelizo também. Mas nem alma penada converte. Mas eu reconheço que eu acho que eu sou um canal de Deus para abençoar muitas pessoas. Todo domingo tem mais de 1.600 irmãos que vão lá ouvir eu ministrar. Então eu estou abençoando muita gente. Mas eu mesmo estou ganhando bem pouquinho. Então eu estou nos juros dos irmãos, né? Os irmãos estão ganhando e eu estou aqui. Falou, Deus, conta para mim também, Porque eu estou dedicado a isso. Agora, veja bem, os irmãos estão lá. Por quê? Porque os irmãos estão lá no meio das pessoas. O meu convívio é com o crente, 24 horas por dia eu estou com o crente.
Todo tempo, porque eu sou pastor já há muito tempo, eu não tenho relacionamento fora. Se eu morasse em condomínio, pelo menos dá para eu falar bom dia para o porteiro, até ganhar ele. Eu não jogo bola também, então eu não vou, nem para academia eu vou, meu Deus do céu, eu não vou para lugar nenhum. Eu só vou de casa para a igreja, da igreja para casa. Então meu relacionamento é basicamente com crente. Agora, os irmãos lá toda semana, tem muitas pessoas. E para que Deus te chamou? Deus chamou para isso. Se você não entender que a sua vida profissional, a sua carreira, ela é uma extensão do seu chamado, irmão, parou sua vida. É por isso que você vê muita igreja, às vezes, encroada. Porque os irmãos não entenderam. Mas eu vou dizer para você, um dia eu e você estaremos diante do Senhor. E vamos prestar contas. Então, como que deveria ser a vida de um crente? Enquanto ele está no dia a dia aqui, trabalhando, ganhando dinheiro, prosperando, ele é um instrumento do céu, ele edifica as coisas de Deus, e aí ele prospera mais. Por quê? Ele é alguém que está tendo a sua vida mudada, o seu caráter mudado. Quanto mais mudado você é, mais você abençoa a gente. Irmão, eu olho para a minha vida, eu era um purgante. Quando minha esposa falou que me amava, eu falei assim, não, deve ter alguma coisa, essa mulher deve ter algum pé podre, alguma coisa assim, porque não é possível. Eu não conseguia acreditar que minha esposa estava disposta a casar comigo, porque eu era terrível, ruim de relacionamento, terrível. Hoje eu olho para mim e falo, rapaz, Deus me melhorou bastante, estou melhor, de vez em quando eu sou até bom assim para conversar, às vezes eu sou agradável, né? A gente vai melhorando, porque o Senhor vai transformando, e quanto mais você é transformado, mais pessoas você pode abençoar. Quantos estão me entendendo aqui? Esse é o outro lado. E qual que é o outro lado? A Bíblia diz o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo, o que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. Ou seja, Deus te dá acesso a essas coisas, para que você possa prosperar, para que você possa suprir a obra. Agora, se a sua mentalidade for uma mentalidade de escassez, qual vai ser o suprimento da obra? Irmãos, eu lidero uma igreja, estou falando para você, talvez uma das igrejas aí, na periferia de São Paulo, no Grajaú. Eu não sei se tudo é longe do Grajaú, ou o Grajaú que é longe de tudo. É mesmo, tadinha dela. Longe. Eu estou lá por causa do propósito, mas é longe. Esses dias eu estava conversando com o irmão, veio de Campinas para a reunião. Pastor, eu gastei 1 hora, eu gastei 2. Longe de tudo. Eu estou lá, eu sou pastor, estou servindo os irmãos. A maior parte da igreja, a região é pobre. Por que é pobre? É uma mentalidade de pobreza. Presta atenção, é a sua mentalidade que vai produzir prosperidade ou pobreza. Aí, presta atenção, lembra do João, primo de Jesus, o João Batista? Quem lembra do João Batista? João Batista está lá para ser morto. E aí ele ficou em dúvida. Aí ele chama os seus discípulos e fala assim, pessoal, vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Messias mesmo ou se nós devemos esperar outro. Aí os discípulos de João Batista chegam lá para o Senhor. Falam assim, Senhor, é o seguinte, João está perguntando se o Senhor é o Messias mesmo ou a gente espera outro. Jesus responde, não respondendo, mas levando João a fazer uma reflexão. Presta atenção o que Jesus responde. João, os cegos vêm a mim e passam a enxergar. Os surdos vêm a mim e passam a ouvir. Os coxos vêm a mim e passam a andar. E aos pobres
é anunciado o reino de Deus. Presta atenção. Cego vem, o que acontece? Enxerga. Coxo vem, anda. Pobre vem e fica pobre. Tem sentido? Tem sentido? Não tem. Qual que é então a lógica do evangelho? Cego vem, enxerga. Coxo vem e anda. Surdo vem, pobre vem e você não ganhou fé ainda. E enriquece. O contrário, presta atenção, o contrário de surdo é o quê? Presta atenção, aplica a lógica. O contrário de surdo é ouvir. O contrário de aleijado é? E o contrário de pobre? Hã? Rico, irmão. Fala com ousadia, rico. Você vê como a gente tem medo de falar? Aí eu te pergunto, olha outra aplicação. A Bíblia diz o seguinte: Ele se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Aí eu te pergunto, essa riqueza é o quê? Não é rico de saúde, pastor. Porque Deus quer que a gente seja rico de saúde. Não. No original ali, a palavra rico é rico mesmo. Com dinheiro. Agora, qual que é o nosso problema? A gente pensa o seguinte: Deus, me ajuda aqui, Jesus. Aí a gente pensa o seguinte, que na hora que a gente pede dinheiro para Deus, Deus chega e fala: Gabriel, lascado agora, hein? Olha o tanto de gente pedindo dinheiro. Você acha que é assim? Você acha que é assim? Não, o céu não tem crise. O Senhor é rico em abundância. Ele é dono do ouro e da prata. Irmão, presta atenção. Ouro no céu é asfalto. Diamante no céu é reboco. E na hora que eu e você chega para Deus e fala assim: Senhor, eu quero ser alguém rico para ser uma bênção. Qual que é? Presta atenção. Abraão era pobre ou era rico? Não era rico, era riquíssimo. Qual que é a bênção de Abraão? Qual que é? Não, a bênção de Abraão é ser uma bênção. A Bíblia diz: Abraão, se tu... Presta atenção. Como que alguém pode ser uma bênção? Semeando, bancando, prosperando. Agora eu te pergunto, presta atenção. Como que você vai ser uma bênção se você não tem para você? E quando eu falo bênção financeiramente. Aí você fala: pastor, é que assim, eu já sou uma bênção. Tá bom, você é. Sabe qual é o problema? Estou falando para você a mentalidade. Imagina o seguinte: eu preciso fazer uma reunião para melhorar o louvor da igreja. Eu vou chamar quem cozinha? Sim ou não? Vou chamar o quê? Quem toca? Aí eu te pergunto para os irmãos: eu quero reunir só com quem toca. Os irmãos se sentem ofendidos? Mas se eu falar assim: irmão, eu quero reunir agora só com quem quer ficar rico, o que vão falar de mim? Esse pastor aí só está de olho em dinheiro. Mas não sei se você sabe, dar dinheiro é um dom. Está registrado em Romanos capítulo 13. Lê lá depois. É o dom de liberalidade. Ou seja, eu posso dar livremente. Eu posso dar sem ficar preocupado. Eu posso pegar o dinheiro e falar assim: estou aqui, vou dar. Tem algum pastor aqui que quer comprar um prédio? Tem alguém? Quanto custa? 1 milhão? Quanto custa o prédio? 1 milhão. 1 milhão. Você ficaria triste, pastor, de alguém chegar lá e falar assim: pastor, quanto que é o prédio que você quer? 1 milhão. Vou dar 1,5 para você ficar tranquilo.
Presta atenção. Agora, quem que pode falar isso? É o irmão que ele é rico de boa vontade? Que ele é rico de alegria? Ou é o irmão que é rico de dinheiro? Mas se eu falar para você, irmão, você quer ser rico de dinheiro? Aí você fala, não, pastor, eu quero só para mim, para minha família. Mas o Senhor fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aí eu falo assim, irmão, quem quer ficar rico? Quem quer? Rico. Aí você fala, não, esse pastor aí tem problema. Tem problema, porque tá de olho em dinheiro. Nem oferta eu pedi para os irmãos. Que dinheiro que eu estou de olho aqui? Eu vou embora daqui, nem vou voltar tão cedo, que eu não sei se vocês vão aceitar. Vou dizer para você, sabe qual vai ser o benefício? O dia que um dos pastores chegar aqui, pastor, você pregou aquele dia lá, passou um ano. Meu irmão falou, pastor, pode ir lá. Pode ir lá. É 1 milhão? Pode ir lá. Mas sabe qual que é o problema? Esse dom de liberalidade, nós não enxergamos que é um dom. A nossa visão a respeito de dinheiro é distorcida. A gente acha, na verdade, que dinheiro não é tão bênção assim. Que a gente olha para o que é rico, a gente fala, nossa, para que gastar dinheiro com isso? Lembra na Bíblia quem que falou isso? Quem que falou? Judas. Para que gastar dinheiro com isso? Presta atenção. Vamos imaginar, você está passeando comigo. Esses dias eu não tinha ido muitas vezes não, mas eu fui esses dias e agora estou indo para orar. Naquele shopping Cidade Jardim, você já foi? Irmão, é shopping assim de gente rica, é rica. Coisa fina. Eu estava passando na loja com a minha esposa, eu olhei e falei, não, calma aí. Uma carteira desse tamanhozinho, 15 mil reais. Eu falei, Deus do céu. Imediatamente a mente do pobre ativou. Quem gasta 15 mil reais com a carteira? Para que dar 15 mil reais numa carteira? Aí você imagina o seguinte, você chega para Deus e fala assim, Deus, eu quero ter 15 mil reais para dar na carteira. Deus fala, não, aí você abusou. Não, 15 mil reais de carteira, não, aí você está achando o quê? Que o céu está aqui para isso? Presta atenção, raciocina comigo. Sai da limitação. Pensa como o céu. Reboco, pedras preciosas. Diamante. Reboco no céu. Asfalto de ouro. Aí você chega, Deus, 15 mil reais para comprar uma carteira. Você está de brincadeira, né? Será que é assim? Será que é desse jeito? Marta pega 300 denários. Sabe o que é 300 denários? Irmão, 300 denários. 10 meses de trabalho. 10 meses. Ela pega para tirar o chulé do pé de Jesus. Alguém tem talco de chulé? Imagina que seu talco de chulé custa 15 mil reais. A mulher pegou 15 mil reais e jogou no pé de Jesus. O que Judas pensou? Que absurdo. O céu não concorda com essas coisas. Por quê? Não, o que o céu quer é que você viva restrito, mendicante. Ou será que há riqueza suficiente para você abençoar muita gente? E não só isso, para você desfrutar também. Você ter um carro bom, uma casa boa, comer bem. Poder ser um instrumento do céu. Ei, olhe para cá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você já está chateado comigo?
Não? Não, então você não entendeu ainda. Porque quando você começar a ficar azedo comigo, é que você está entendendo o que eu estou falando. O Senhor quer te prosperar muitíssimo. Você entendeu? Agora, eu não estou dizendo que você vai sair da reunião e falar assim, cadê? Quer gastar dinheiro? Não, porque isso é burrice. Quem não administra bem não tem nada. É o que Provérbios diz. Mas a questão é que nós não entendemos que existe um princípio espiritual para acessar determinadas coisas. Presta atenção, escuta o que eu vou te falar agora. Jesus está chegando. Ele chega, está no mar, e tem um bocado de gente lá para ele pregar. Aí ele chega e fala assim, fulano, estou precisando pregar aqui está muito baixo. Eu preciso pregar para o pessoal aqui, mas está meio baixo. Alguém me empresta esse barco aqui? Quem que é o dono desse barco? Aí Pedrão fala, opa, sou eu, Jesus. Posso usar o seu barco como palanque para eu pregar, Pedro? Vai lá, Senhor. Aí Jesus vem, obrigado, Pedro. Ele sobe e prega. Quando ele termina de pregar, ele fala assim, Pedro, é seu esse barco, né? É. Pedro, é o seguinte, você pescou alguma coisa? Jesus, pesquei a noite inteira, mas não veio nem aquelas piaba. Fala, muito bom. Pega agora, volta lá para o mar. E lança a rede à direita no profundo. Aí ele pega, fala, Jesus, é o seguinte, que eu me lembro, o senhor é filho de carpinteiro, né? O senhor já pescou? Não, eu pesco há muitos anos. Eu pesquei a noite inteira. Não deu nem piaba. Mas, segundo a tua palavra, eu vou fazer isso. Ele volta para o barco. Na hora que ele lança a rede, foi tão grande, tão grande, tão grande a pescaria, que ele teve que chamar os barcos do lado. Ou seja, qual que é o nível de suprimento e de abundância que Deus tem? De modo que transborde. Quando a mulher chega diante do Senhor, diante do profeta, fala, meu Senhor, o negócio está feio aqui. É o seguinte, o que você tem? Não, só tem umas vasilhas aqui. Vai nos seus vizinhos e pega muitas vasilhas. Muitas e não poucas. Porque assim diz o Senhor, o azeite da tua botija não vai faltar. Quando foi que acabou o azeite? Quando acabou a botija. Ou seja, quando que o milagre para? Quando a sua mentalidade não se renova. Enquanto eu e você continuar achando que falar de dinheiro na igreja é um absurdo, que ofertar é um absurdo, nós não vamos acessar aquilo que Deus tem para nós, para cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você traz uma oferta para a igreja, você não está fazendo caridade. A mentalidade do mundo é mentalidade de caridade. Sabe o que é caridade? Eu sou uma pessoa tão boa e eu estou ofertando. Não. A mentalidade do reino de Deus é o seguinte, eu sou dispenseiro. Sabe o que é o dispenseiro? Ele não é o dono da dispensa. Ele só é a pessoa que tem a chave para entrar lá e pegar e trazer. Filhos de Deus são dispenseiros do reino de Deus. Portanto, você não faz favor quando você está trazendo uma oferta. Você só está acessando o que Deus te chamou para acessar, para trazer para o lugar que você tem que trazer. Quantos estão me entendendo aqui? Então, quando Deus pede o barco, é só a desculpa para Ele trazer a pescaria. Entendeu? É só a desculpa. Porque, lembra que eu comecei a falar para você do mundo espiritual? O mundo espiritual é uma realidade. Como que o mundo espiritual funciona? O mundo espiritual funciona por meio de legalidade. Legalidade. Sabe por que eu e você fomos salvos e Jesus veio?
Porque um dia um homem chamado Abraão foi testado por Deus. E esse Abraão, Deus falou assim: Abraão, me entrega o seu filho. Até então ninguém tinha sido capaz de conseguir entregar tudo. Abraão falou: tá bom. Na hora que ele estende a mão para matar Isaac, Deus fala: não precisa mais, porque eu já entendi o que está no seu coração. Agora, um princípio espiritual se estabeleceu. Se um homem que é limitado, natural, humano, pode entregar o seu filho, eu agora vou entregar o meu filho para salvar a humanidade. Princípio de legalidade. Quando você traz a sua oferta, o seu dízimo, o que é dízimo? Dízimo é fidelidade. Ou seja, eu reconheço que Deus me deu e agora eu estou devolvendo. O que é oferta? Oferta é generosidade. Você está entendendo isso? Quando você traz uma oferta ao Senhor, você está dizendo para o mundo espiritual o que isso representa para você. Porque oferta não tem padrão. Não tem. Dízimo é 10%. 10% de 1 milhão e de R$1 é 10%. Ponto. Oferta não. Oferta é resultado de generosidade. Quando você traz a sua oferta, o que você está trazendo? Vida. Você está falando: Senhor, minha vida está nisso. Agora, quando você é alguém que todo momento fica contando, isso é muita coisa. O que você está falando? É o princípio de Judas. Não posso derramar isso aos pés do Senhor. E qual que é o princípio espiritual? Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz a respeito do princípio espiritual: Deus dá semente ao que semeia. Para que existe a semeadura? É a desculpa que o mundo espiritual precisa para o céu se escancarar sobre a sua cabeça. É só isso. Porque o mundo espiritual funciona por legalidade. Então, quando você fala, pergunta: quantos aqui querem prosperar financeiramente? Quantos querem? Você quer de verdade, você quer. O que precisa então? Legalidade. Seu coração está no dinheiro? Por isso tem gente que semeia, nada acontece. Por quê? Não há legalidade. É uma semente contaminada. Não há legalidade. Qual que é a legalidade que flui? É o dia que você entende: Senhor, o Senhor me chamou. Então os empreendedores do reino, eles têm uma visão, um chamado, e o terceiro pilar, uma unção. O que é unção? Olha só o que a palavra de Deus diz. Isaías 10, 27. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura ou da unção. Em algumas traduções, o texto ali diz unção, ou seja, do óleo. Eu não sei se você sabe, mas o jugo é um instrumento usado, na agricultura para animais que puxavam o arado. O arado é aquilo que vai afofando a terra para colocar a semente, para que a semente prospere. Então, haviam dois animais, um animal mais novo e um animal mais velho. Ficavam um do lado do outro. Se não tem o jugo, o animal mais novo vai mais rápido. E o mais velho anda na sua velocidade. Mas na agricultura não era interessante que os animais andassem, em jugo desigual. Então eles colocam o jugo para quê? Para que houvesse igualdade. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: esse mundo colocou um jugo sobre os filhos de Deus. Um jugo que não permite que eles andem na velocidade que um filho de Deus deve andar. Filhos de Deus não devem andar na velocidade desse mundo. Filhos de Deus fluem em outro ambiente. E aí o que o profeta está dizendo? Olha, vai acontecer que no dia, naquele dia, que dia? O dia em que o Senhor se manifestar,
o peso será tirado do teu ombro, o jugo do teu pescoço, o jugo que será despedaçado pela unção. Presta atenção, qual que é o jugo? Eu vou dizer para você, muitos de nós aqui temos recebido muitos jugos ao longo da nossa vida. É o jugo de que prosperar, né? Esse negócio de dinheiro aí, dinheiro não, irmão, é assim, Deus não liga para dinheiro. É lógico que Deus não liga para dinheiro. A questão é que mais de 1/3 da sua vida vai ser para trocar por dinheiro, e isso tem valor sim, porque a sua vida está indo nisso. O que está te movendo a isso? O que você está fazendo com esse recurso? É lógico que isso tem peso espiritual. Quantos estão me entendendo aqui? E aí, ainda em Isaías, no capítulo 45, verso 3, olha o que a palavra de Deus diz: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Presta atenção, o que é tesouro escondido, riqueza encoberta? É aquilo que vai produzir riqueza, prosperidade. Sabe qual que é o problema desse mundo? Esse mundo não dá tesouro escondido para ninguém. Você viu que a gente está na moda do arrasta para cima, né, na internet. Você está lá vendo um Reels, de repente aparece alguém, ei, você, quer ficar rico? Eu tenho uma galinha de ovo de ouro para você. Você fala, caramba, galinha de ovo de ouro? Aí você para ver. Você fala, em 1900 e tanto, eu descobri uma galinha assim, e agora eu quero vender essa galinha para você. E você fala, rapaz, como que é essa galinha? Só dá ovo de ouro? É. Aí você compra lá, arrasta para cima e compra o curso de como ter uma galinha de ovo de ouro. Aí você compra o curso, faz, mas não dá ovo de ouro. Aí você liga para o sujeito, fulano, essa galinha de ovo de ouro sua, eu comprei tudo, mas não está dando ovo de ouro. Fala, rapaz, mas essa aí é a galinha de ovo de ouro. É mesmo, mas quando foi que deu o último ovo de ouro, essa galinha sua? Não, foi em 1980. Mas ela é galinha de ovo de ouro, porque em 1980 ela deu ovo de ouro, ela só não está dando mais, mas pode ser que ela dê. Hã? É assim que esse mundo vive. Porque esse mundo não dá nada de bom para ninguém, irmãos. Mas o Senhor está falando, eu quero te dar tesouros escondidos. Sabe o que é tesouro escondido? Você olha, por exemplo, hoje você acessa, né, alguns anos atrás, um jovem estava na faculdade e desenvolveu um bloco de comunicação interna dentro da faculdade. Colocou o nome de Facebook. Essa hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo. Facebook. Outro fez um aplicativo para ficar tirando foto e postando. Chamou isso de Instagram. O outro desenvolveu uma ferramenta de pesquisa. Colocou o nome de Google. O que é isso? Ninguém sabia, mas alguém acessou. Tesouro que estava escondido. Aí sabe o que é a questão das coisas de ordem financeira? É que quem quer e parar para ouvir, acessa. Eu te pergunto, o que você quer para a sua vida financeira? Então, esse é um culto aqui que eu estou tendo esse privilégio de falar especificamente sobre isso com você. Como eu disse, esse não é o único assunto da vida cristã. Mas eu posso dizer para você e posso te garantir, o Senhor quer que você prospere. E quando eu falo de prosperidade, estou falando de prosperidade só na sua saúde, só no seu casamento, só nos seus relacionamentos. Estou falando da sua conta estar próspera. De você poder ter com fartura, com abundância. De você ter um negócio que cresça, que avance, que prospere. Quantos estão me entendendo aqui, queridos? Agora, qual que é a lógica? Todos os lugares que eu vou, e como eu disse para você, eu estou usando e faço isso com maior facilidade ainda.
Porque não existe nenhum interesse que não seja te abençoar. Se você quiser, eu trouxe alguns livros ali, você pode fazer depois, pode adquirir. Se você não quiser, você pode não adquirir, pronto. Tudo certo. Mas eu tenho certeza, se você ouvir o que eu estou te falando aqui, a sua vida financeira nunca mais vai ser a mesma. Deus vai fazer algo especial sobre você nesse final de semana. A equipe de louvor pode me ajudar aqui? Queria orar com você. Eu quero fazer duas coisas. Presta atenção, duas coisas. Porque, como eu falei para você, eu creio que o mundo espiritual funciona por meio de legalidade. E você colhe a semente à medida que você semeia. A Bíblia diz que quando Abraão se encontra com Melquisedeque, ele trouxe o dízimo. E Melquisedeque trouxe pão e vinho. Presta atenção, pão na Bíblia é o símbolo de suprimento, de fartura. Vinho na Bíblia é símbolo de abundância, de alegria. Lembra, quando Jesus começa o seu ministério, naquele casamento acaba o vinho. Jesus multiplica a água em vinho. Porque qual que é a vontade do Senhor? Que haja alegria. Você já viu alguém alegre com dívida? Ao contrário, casamentos acabam por causa de dívida. Você já viu alguém alegre, seus filhos com necessidade? Não, não tem, irmão. Aí como que você fala que dinheiro não é importante? Deus quer prosperar você, para que você tenha com abundância. Agora, a Bíblia diz que a oferta de Abel, ela até hoje clama diante do Senhor, porque há uma forma de nós ofertarmos, que conta diante do Senhor, quando eu entendo que essa oferta faz parte da minha vida, que eu não estou trazendo dinheiro. Senhor, estou aqui me comprometendo a minha vida com o Teu reino. Eu estou sendo dispenseiro fiel. O que é o dispenseiro fiel? Senhor, se vier para mim, não vai faltar na tua casa. Deus podia fazer de várias formas. Deus é poderoso, sim ou não? Deus não podia fazer brotar dinheiro na conta da igreja? Sim ou não? Pode, Ele é poderoso, Ele pode fazer isso. Eu vejo muitos irmãos contando, irmãos, milagre, nasceu dinheiro na minha conta. Olha, eu não acho que isso é bênção, de verdade. Eu respeito, falo bênção, milagre. Respeito o milagre. Mas qual que é a bênção do Novo Testamento e a bênção de Canaã? Presta atenção, o povo quando chegou no deserto, eles viviam de milagre todo dia. Irmão, você sabe o que é ser pequenininho? Uma criança usa que número? 25. E aí o sujeito é marmanjo, 40 anos. Agora o sapato de 25 já está 44, como é o meu número, cresceu no pé. No deserto era assim, esse era um milagre, o sapato crescia no pé, a roupa não envelhecia. Crescia, mas era a mesma roupa. As irmãs aqui, se você tivesse que usar a mesma roupa 40 anos, você se sentia abençoada? Nossa, eu sou abençoado, eu tenho a mesma roupa há 40 anos. É assim que as irmãs se sentem? Essa é vida de deserto. Aí você abre o seu armário, é a mesma roupa. Você abre a sua despensa, é ali. No deserto, o povo passava fome? Sim ou não? Não, rapaz, caía maná todo dia. Mas era maná. Era a mesma comida todo dia, 40 anos. Tanto que o povo falou, rapaz, não aguento mais ver maná. Mas estava lá todo dia, não faltou. Eles passavam sede? No deserto. Não, no deserto tinha água. Tinha uma rocha, que saía água da rocha, irmão. Presta atenção, não é assim, crendice, não. Literalmente acontecia. 40 anos. Tinha água que saía da rocha,
todo dia, 40 anos. Nunca faltou. Mas chega um dia que Moisés morre, Josué assume. E Deus fala: ei, Josué, agora chegou um novo tempo. É hora de vocês entrar em Canaã. E a terra que vocês passam a morar agora não é terra como vocês viviam lá no Egito, não. Essa é a terra onde Deus vai dar chuva no tempo certo. Onde você vai plantar e você vai colher. Você tem um compromisso de plantar, eu tenho um compromisso de mandar chuva no tempo certo. A chuva é o sinal da bênção de Deus. O que é a chuva? É a criatividade, a ousadia, a sabedoria. Para você conseguir empreender, para você ter o seu negócio, para lá na sua empresa você se destacar. É chuva. É a chuva, chuva de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? É chuva, chuva no tempo certo. Mas presta atenção, na hora que eles pisaram o pé em Canaã, maná nunca mais desceu. Roupa nunca mais cresceu. Nada, acabou tudo. O que eles tinham que fazer agora? Trabalhar. E eles trabalhavam, semeavam e colhiam. Lutavam e venciam. Essa é a vida de Canaã. É só você escolher o que você quer viver. No deserto? Tranquilo, vai ter milagre. Mas a conta, não queira 6 dígitos na conta não. Esquece, 5 dígitos. Esquece esse negócio de 5 dígitos na conta. De 6 dígitos, 7 dígitos. Esquece. Deserto não. 6 dígitos, 7 dígitos de salário é Canaã. Aí se na sua cabeça fala assim, não, eu só quero ter para mim e para minha família. Tranquilo, deserto. Isso chama-se deserto. Quer viver de forma abundante? Entre em Canaã. Canaã tem abundância. Quantos estão me entendendo aqui? Fique de pé no seu lugar. Olhe para cá. Eu quero fazer um convite para você. Quando eu coloquei o meu pé aqui, o Espírito Santo mostrava para mim como se o Senhor quisesse ajustar algumas engrenagens na sua mente. O Senhor me dizia aqui que há irmãos que nunca pensou na vida sequer em ser rico, parece um negócio fora, mas o Senhor quer enriquecer. O Senhor quer abrir portas que você não entrou ainda. O Senhor quer te dar um salário que você nunca teve. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer fazer isso. Eu quero dizer para você, o dia que isso acontecer, o céu não vai ficar pobre. Você só vai descobrir o quanto que o céu pode suprir você. Você vai descobrir que o céu pode suprir mais você do que o seu trabalho. É só o princípio correto. Mas é necessário quebrar o jugo. O que é o jugo? É a mentalidade que eu e você adquirimos no mundo. De caminhar da mesma forma que o mundo, de pensar como o mundo pensa. Deus quer prosperar você abundantemente. Quantos estão me entendendo aqui? Eu vou orar por você agora. O Senhor vai te falar. O que você vai ofertar? Qual que é o valor da sua oferta? Não vai trazer dízimo aqui, que hoje não é dia de dízimo. Hoje é dia de você trazer a sua oferta. Oferta generosa. Como eu disse para você, o Senhor só quer a oportunidade para você prosperar como você nunca prosperou antes. Quantos estão me entendendo aqui? Feche seus olhos. Pai, eu oro nessa hora por cada um dos meus irmãos. Eu sei, ó Deus, que o Senhor quer nos dar uma mente próspera. O Senhor quer nos levar a ver como o Senhor vê, enxergar como o Senhor enxerga. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais hoje, tira o jugo, tira o peso que nos impede de enxergar como o Senhor quer. Ó Deus, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que possamos receber do Senhor hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode trazer a sua oferta ao Senhor.
caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Portas vão se abrir. Favor será multiplicado. Oh! Vem agora, Espírito Santo. Quebra o jugo que nos impede de prosperar, que nos impede de avançar, de romper com os nossos limites. Oh, Espírito Santo. Vamos lá, querido, erga sua voz agora. Proclame diante do Senhor. As portas vão se abrir. Milagres acontecerão. Declare isso ao Senhor. Oh! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Às vezes você tem um desejo no seu coração de ter um negócio. Às vezes você quer uma porta nova se abrindo. Por que eu vou orar sobre isso agora? Porque colheita financeira espera-se semeadura financeira. Isso é um princípio espiritual. Você semeou, e agora eu quero orar por você. Às vezes você está aqui e fala assim, eu não tenho para semear hoje. Eu vou dizer para você, entrega ao Senhor o que você não tem. Faz como Ana. Ana não tinha Samuel, mas ela falou, Senhor, é do Senhor. Entrega a oferta que você não tem. Você fala assim, Senhor, quando eu tiver, eu estou consagrando ao Senhor agora. E eu tenho certeza que eu vou ouvir testemunho dos irmãos aqui, do que Deus vai fazer, de portas que o Senhor vai abrir. Amém? Quantos creem nisso? Abre as suas mãos em sinal de receber. Pai, eu oro agora por cada um dos meus irmãos. Está aqui a semente de fé, a semente de prosperidade. Eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Malaquias que o Senhor diz para nós provarmos o Senhor nisto. Nós hoje proclamamos diante do Senhor que milagres vão acontecer. Sinais do céu vão acontecer, portas financeiras vão se abrir aqui. Empresas, negócios vão prosperar. O Senhor dará estratégia, ousadia, sabedoria aos meus irmãos. É isso que eu proclamo hoje em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você, querido.